não é surpresa nenhuma o Brasil ficar fora da Olimpíada agora, né? Porque faz muito tempo que o Brasil... Bom, começar, CBF. CBF tem um problema de caráter, né? Só você olhar o que aconteceu com os últimos presidentes da CBF, você vê que o maior problema da CBF é de caráter, né? Falta de caráter. E nós sempre ganhamos as coisas quando nós tivemos grandes jogadores que faziam a diferença e o Brasil era super respeitado. A última Copa do Mundo, só para dar exemplo da última Copa do Mundo, né? Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Roberto Carlos. Enfim, o Brasil foi lá e ganhou a última Copa. Dali em diante, a coisa começou a mudar, né? A coisa começou a mudar. Nós tivemos 2 Olimpíadas seguidas, porque nós pegamos a primeira. A primeira fase foi péssima em 2016. A primeira fase do Brasil em 2016, ela foi péssima. E depois não, depois o Brasil deslanchou, o Neymar estava no auge, estava bem, estava empolgado e tudo mais. Depois também o Brasil foi superior na outra Olimpíada. Agora, nós não temos mais jogadores que chegam dentro do campo e assustam o adversário. Nós estamos mais com nossos jogadores atuais. Não estou falando que eles são ruins ou que não têm o valor que eles merecem. São bons, são ótimos jogadores. Podem se transformar em grandes craques. Mas atualmente é mais marketing, né? É mais imagem, é mais direitos de imagem do que direitos de bola, entendeu? O Brasil está muito nisso. Aqui no Brasil acontece alguma coisa, bomba qualquer jogador. Depois de dar 2, 3, 4 partidas ou um mês, não desenvolve mais. Então nós estamos atravessando um problema de personalidade no futebol, dos jogadores. Caráter da CBF, personalidade e talento dos jogadores. Então, para mim, não me surpreende. Eu fiz a última Olimpíada, eu acho, o último pré-olímpico que o Brasil ficou fora. Eu fiz 2004, né? Foi em janeiro de 2004, lá no Chile, e tinha Robinho, Dagoberto, Nilmar, Diego, quem mais? Alex, zagueiro, Luizão. Tinha um timaço. Um timaço. Na última partida, perdeu para o Paraguai e ficou de fora também. Naquela época, era um time realmente que podia fazer a diferença e não fez. Agora, eu não vejo que a seleção brasileira tenha um grande time assim. Você tem 3, 4 jogadores acima da média, mas você não tem um time, né? Nós não temos um time igualmente à seleção principal. Nós não temos um time que entra no campo e o adversário olha e fala: caraca, nós vamos ter que jogar contra esses caras. Não tem. Todo mundo vai para cima. Todo mundo tenta ganhar do Brasil porque acha que pode e pode mesmo. Então não me surpreende a seleção brasileira ficar fora da Olimpíada. Eu fico chateado, né? Porque é sempre legal você fazer uma Olimpíada com a seleção brasileira jogando. Perde um pouco a graça no futebol para nós, né? Mas não é surpresa para mim. Para mim é normal. O time do Brasil tem um ataque rápido, o Brasil não soube explorar isso. Enfim, era um time completamente despreparado. Realmente o trabalho coletivo do Brasil praticamente inexistia. E eu espero que sirva ao menos para analisar o porquê Ramon Menezes está lá. Não faz nenhum sentido Ramon Menezes ter esse espaço no time na seleção brasileira. Vou recuperar aqui uma frase publicada pelo site da CBF, do Branco, né? Ex-jogador, ex-lateral, quando da escolha do Ramon. Ele disse o seguinte: Ramon mostrou-se o mais qualificado e preparado entre os nomes avaliados. Tem um perfil que buscamos em nossos treinadores. É um profissional moderno, acostumado a lidar com atletas mais jovens, não sei aonde, né? Mas enfim, e ainda traz toda a sua experiência como ex-jogador. Era um craque dentro de campo e fora do campo. Tem espírito vencedor, um dos melhores da sua posição. Estamos satisfeitos com a nossa escolha. Vamos em frente com o nosso objetivo de seguir sendo protagonista em todas as competições e desenvolvendo os jogadores para a seleção principal. Um festival de clichês que ignoram, por exemplo, que o Ramon treinou o Vasco da Gama, né, em 2020. Teve uma arrancada ali surpreendente no Campeonato Brasileiro. O Vasco chegou a ser um dos times mais bem colocados, depois despencou, né? E foi até rebaixado ao final, ele já não estava mais lá, mas foi rebaixado, né? Foram 16 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. E o Cano marcando muitos gols naquela ocasião, né? Aí ele foi para o CRB, 9 partidas na Série B, venceu 2, empatou 2 e perdeu 5. Vitória, já em 2021, 16 jogos, 3 vitórias, 6 empates, 7 derrotas. E foi demitido de todos os clubes onde esteve, do Vasco, do CRB e do Vitória. Por que ele foi colocado nessa função? Isso aí não é nem culpa dele, é culpa da CBF. Do Edinaldo, o Branco, que discursa ainda a favor dele. Há pouco mais de 7 meses, 8 meses, o Brasil foi despachado no Mundial Sub-20 na Argentina por Israel. O técnico era o Ramon. O Brasil foi eliminado por Israel. E ontem, o que se via era o Brasil jogando acuado, agarrado ao empate, sem ameaçar argentino, que também não fazia um bom jogo,
Mas aí o Barco, que é um bom jogador, que os times do Brasil aqui nunca olharam com atenção, não percebem, né? Foi vendido por 9 milhões de euros aproximadamente para o Brighton, da Inglaterra. Ele cruza na cabeça do Gondú, que é um centroavante de 22 anos, 1,89 m, joga no Argentino Júnior. Fez 9 gols em 13 jogos da última Copa da Liga Argentina. Bom atacante, presença de área. Cabeceou, fez o gol e a Argentina avança, o Brasil fica pelo caminho. Ou seja, roteiro muito previsível. Agora, por que o Ramon? Eu concordo com tudo que foi falado. Eu acho que, por exemplo, a grande responsabilidade é do treinador, é do Ramon, que não fez um time, não organizou um time. Tudo que o Mauro falou tem total razão. Não fez nada de importante antes para chegar à seleção brasileira, a não ser ganhar o Sul-Americano. Ele foi campeão sul-americano, com a seleção sub-20 também. Depois veio o Mundial, ele perdeu, mas ele foi campeão antes do Sul-Americano. Então ele teve esse título aí. Eu sempre achei que essas seleções mais próximas da seleção brasileira, não sub-17, mas sub-20, sub-23, tinha que ter um treinador experiente, um treinador de verdade, um treinador já rodado, sabe? Um treinador que já lidou com grandes jogadores e aí começa a lidar com uma molecada que tem alguns bons jogadores, outros. O próprio treinador pode fazer pode ajudar a melhorar tecnicamente, taticamente. Eu sempre achei que o treinador de uma sub-20 ou de uma pré-olímpica ou olímpica não tinha que ser também um treinador pré-olímpico, né? Um treinador que está começando também. Eu acho que tinha que ser um treinador de ponta, de rodado, um cara que já passou por muita coisa e poderia passar experiência para os jogadores. Eu acho que de levar a direção dos jogadores é porque os caras entram em campo, quem joga são eles. E eu, repito, para mim, essa seleção, tirando 3, 4 jogadores, eu não vejo uma seleção boa, gente. Como eu não vejo a seleção principal boa. Como eu não vejo nenhuma seleção brasileira boa. Porque nós temos muito menos jogadores acima da média do que nós tínhamos antes. Muito menos, gente. Então, esse time da seleção brasileira, que foi para o pré-olímpico, apesar e além do Ramon ter feito um péssimo trabalho, da CBF ter um problema sério de caráter e não passar confiança em nada, ninguém acredita naquilo que se fala na CBF, porque nós estamos vendo na prática que a coisa já de anos não é honesta na realidade. Eu vejo uma seleção com poucos jogadores que possam chegar na principal e se desenvolver. Eu acho que o John Kennedy e o Endrick são jogadores que o Endrick já está, que pode em pouco tempo, de repente, já entrar na seleção brasileira. O Endrick eu acho que merece ser titular, na realidade. Mas nós não temos tantos jogadores assim para bater de frente com seleções talvez até menos técnicas, mas com mais experiência, bem melhor trabalhada, com um time organizado, né? E com um treinador respeitável, como foi destacado, que é o Mascherano, né? O Mascherano, cara, o cara já jogou no Barcelona, Copa do Mundo, sabe? Conhece um pouco do futebol brasileiro, que jogou no Corinthians. Então ele passa a experiência para a molecada, para os jogadores, conta história, tem história para contar, e a história contada é a experiência que se passa. A gente tem essa crise também na seleção principal. Não tem nenhum treinador que você olha e fala, ó, esse cara aqui vai resolver o problema. E mesmo no futebol brasileiro, os principais, o Flamengo agora está com o Tite, que saiu da seleção brasileira, mas depois os outros, os principais, assim, os times que estão buscando, então o Internacional está investindo muito, tem o Cudê, o Palmeiras continua com o Abel Ferreira, o ano passado o Botafogo teve o Luiz Castro por muito tempo. Então, assim, é um reflexo do que a gente já tem nessa questão, até a pergunta do Bruno Marques aqui, falando sobre bem formados no exterior. Isso tem acontecido no futebol, nos times, né? Porque não temos treinadores sendo formados por aqui. Os treinadores daqui, os jovens, eles fracassam. No primeiro tropeço, o time já não dá mais chance. Os times principais, a gente vai ver Roger Machado e tantos outros nomes que surgiram. Nossa, esse cara agora é a grande aposta da nova geração e não tá dando certo. Agora teve o Carille voltando do Japão no Santos, tá recolocando o Santos no trilho, mas é por um projeto que é para fazer o Santos subir. Então, assim, a gente não tem nenhum nome de treinador que você olha e fala, esse daqui vai resolver. Tem o Carpini agora no São Paulo, tá todo mundo carpinizado lá no São Paulo, mas vamos ver por quanto tempo esse trabalho vai durar, por quanto vai conseguir, porque parece ser o início promissor, mas é muito cedo pra gente falar que esse vai ser o cara que vai resolver o problema de treinadores no Brasil. A gente tem esse problema profundo de formação mesmo, e aí eu concordo com o que o Bruno falou, nosso amigo internauta aí que mandou sobre a formação. A formação é ruim, só não sei se vai adiantar trazer um cara de lá e pôr aqui, se vai entender essa dinâmica do que é
jogar o torneio de base. E mais, tem essa questão estrutural que todos os colegas já falaram anteriormente, sobre Edinaldo na CBF, sobre essa questão estrutural mesmo de muito tempo. A CBF está com esse problema nos últimos presidentes que já saíram, tem alguns banidos, e esse atual que não dá para entender muito bem a direção que ele quer tomar na seleção brasileira, não.